ele tem essa praticidade, né, de ser inteiro, ó, né, não termos que facilita que não ter que emendar as perninhas, ele já nasce inteiro. Isso significa que ele não cabe numa folha A4. Esse molde vocês vão ter que emendar aí, mas vai chegar direitinho e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão recebê-lo, tá? Como ele é inteiro, ele não cabe numa folha A4. E exatamente porque ele não cabe, porque nós costumamos sempre, se vocês repararem aí, para quem já recebeu moldes, né, daqui do Criações, com todo o cuidado aí que a Marion tem para colocá-los eles à disposição de vocês, eles nunca chegam na ponta da folha, vocês já notaram, ó? Sempre há um espaço em todos os moldes. E por que isso, gente? Porque às vezes, né, da forma como tu imprime, como está configurada a tua impressora, ou onde tu manda imprimir, às vezes fica faltando os pedaços dos moldes, né? Então, por isso a gente reserva sempre uma sobra de folha para vocês não terem problema. Isso também é um cuidado aqui que a gente tem para com vocês. Então, nós preferimos então marcar, dividi-lo aqui, tá? Vocês sabem emendar molde? Para quem não sabe emendar molde, eu vou explicar como é que funciona esse aqui, tá? Então, vocês vão receber ele em duas partes, a parte de cima do corpo do coelho para unir na parte de baixo, braço, né, o bracinho dele e a orelha. E eu desenhei um focinho aqui, no formato que ele está se apresentando mesmo, exatamente o que eu fiz, e essas marcações eu vou falar sobre ela, tá? Então, eu fiz marcações para as orelhas, marcações para abertura, que a gente vai desvirar o nosso coelho por aqui, e marcações também para vocês fazerem bordado ou pintado como vocês quiserem. Eu vou mostrar como é que eu vou emendar esse molde para ele ficar exatamente do tamanho que ele deve ficar. Eu vou pegar uma régua, ó, e esse risco é exatamente a emenda. Pode riscar todo o teu molde aí, tá? Não tem, tu vai entender depois que pode ser útil. Então, eu vou riscar, vou recortar uma dessas partes, vou recortar no risco. Então, se tu recortar o risco, assim, em cima do risco, abaixo do risco, aqui vai ter um mínimo de diferença. Esse molde é feito com margem de costura, tá? E esse molde, assim como vocês vão receber, não dá para costurar no risco, tá? Porque senão aqui não tem como, não tem espaço. Eu recortei um deles em cima do risco e vou colocar bem aqui, ó. Por isso eu deixei essa sobra para ele não desencaixar e faltar na hora de tu imprimir. Vou emendar aqui com fita durex ou com cola, né? Porque eu poderia colar, eu deixei um pedaço aqui, ó. Vou colocar bem em cima desse risco, por isso esse risco tá lá, tá largo. Inclusive, a gente anotou aqui que na parte de baixo tem uma seta mostrando para cima e a outra mostrando para baixo, que é para a gente encontrar aqui. Então, agora vocês têm o coelho inteiro, a orelha e o braço, tá? Isso é o que vocês vão precisar. Agora vamos ver de material. Vou passar ele para um papel mais firme, né? Que foi o que eu fiz aqui. Ó, aqui vocês vão ver que foi o original que eu fiz. Ele tá com durex. O meu tá até com mais papel, ó, porque antes de eu encaixar para vocês. E aí, ele tá certinho, tá? Mas para tu ficar, se tu quiser ficar mais tranquila quando tu emenda um molde, essa é uma sugestão bem legal, recorta ele no risco
dobra ele ao meio, porque ele é parelho, dobra ele bem ao meio. E se tiver alguma pequena diferença, ó, tu ajusta aqui, recorta um pelo outro, risca um pelo outro, tá? Mantive aquela aba da abertura, eu gosto sempre de fazer essa aba, tá? Deixar um pedacinho a mais para evitar que a gente esqueça, né, de marcar ela. Eu trouxe junto a marcação da emenda, e já vou dizer para vocês por quê, logo em seguida. Eu trouxe junto aquela marcação, que é essa marcação ali, né, onde eu emendei, risquei ela aqui e passei aqui para um material mais firme, nesse caso aqui, um plástico aqui mais firme que eu tenho, que é de uma pasta plástica, né, eu guardo essas coisas para transformá-las em molde, então, e o focinho também. O focinho vocês não vão enxergar ele aqui em molde, porque eu cortei num outro materialzinho que está transparente, na hora de eu riscar vocês vão entender. Ah, então são essas as partes. Aqui no braço, ó, na hora que eu estava construindo esse molde, eu não repassei essa parte aqui, então vocês repassem também, tá? Ela é bem legal. O molde, como ele tá com essa aba, ó, esta aba de abertura é a parte de cima do braço. Então, esse molde é um molde da internet que eu adaptei com tamanho aqui para o Criações, né? A nossa equipe aqui escolheu e adaptou. Então ele não tá igual como ele é na internet, porque eu já movimentei ele, mexi, encaixei ele. Eu deixei essa parte aqui, ó, é menor, elas não são iguais, né? O original era igual. Eu transformei para vocês não se confundirem. Então a parte mais curta dessa curva aqui é a parte que vai fazer o bracinho aqui junto com a mão, tá? Daqui para cima, em cima é o ombro, nessa parte que tu encontra o ombro, e aqui vai ser então a parte das mãozinhas mesmo, no caso da patinha, tá? Então o molde é assim. Na dúvida, tu já coloca, né? Escreve aqui que essa parte é para cima lá no teu molde. Sempre é bom, né? Porque só tem Páscoa uma vez por ano, então eu gosto de anotar tudo nos meus moldes para não esquecer. Aqui eu sugiro que nós usemos um tecido de qualidade, né, que é uma tricoline lavada, pode ser feito com algodão cru, que seja lavado, mas que seja com uma trama bem fechadinha. O que a gente consegue visualizar, assim, para exemplificar isso, é um algodão, uma tricoline de qualidade, tá? Porque se a fibra do tecido for muito aberta, aí começa a escapar plumante para costurar essas curvas aqui também, então, use tecido que seja resistente para costurar, de qualidade. Aqui, eu usei um pedacinho de feltro. Esse narizinho pode ser feito, né, com tecido, pode ser feito com bordado, que fica lindo, né? Usar aquele molde, marcar e bordar com fio de meada. O pomponzinho dele é opcional. Eu fiz um fuxico, que pode ser feito também com pompom de lã, que fica bem fofo, né? Um outro pomponzinho. Esse coelho pode ser feito em feltro e pode ser feito também, eu já fiz ele com melton, carapinha, dá para fazer, tá, gente? Seguindo o mesmo processo. Para quem nunca fez, né, que se tiver alguém aí entre vocês que nunca fez com melton, e com carapinha, os outros projetos que nós fizemos em 2021, em 2018, esse fofíssimo que também está no YouTube, e esse que vai para o clube, esse aqui foi feito com carapinha, e esse foi feito com melton. Então, tu pode olhar no YouTube no projeto do Macaco Feliz, né? Lá eu dou todas as. A gente tem as explicações assim sobre como trabalhar com melton, quais são as diferenças, se tu vai encontrar alguma dificuldade. Aliás, lá a gente não fala se tu vai encontrar dificuldade, né? Nesses projetos a gente te mostra como tu pode usar sem dificuldade, tá? Com que linha, como que faz e quais são as regras. Tudo certo até aqui? Então, o que que nós vamos precisar de material? Bem pouco. Neste aqui eu coloquei aqueles olhinhos
de segurança, tá? Aqui eu acho que a gente não precisava nem usar eles, mas é porque eu quero aproveitar, como eu disse, que esse vai ser um projeto para ser feito todo, com todos os detalhes para quem não nunca fez um boneco, um coelho e quer, já aproveita e fica sabendo como usar. Então eu quero mostrar como fazer isso aqui. A minha sugestão aqui é tinta de tecido, né? Ou bolinhas feitas aqui com aplicação também, que no caso aqui eu costumo usar os olhos dos nossos brinquedos, como a gente trabalha só com, né, medidamente com segurança, eu uso a tampinha de uma caneta, ela fica sempre guardada ali nos meus moldes, é com ela que eu risco esse círculo, né, para retirar os pontinhos de tecido e fazer a aplicação, como vocês do curso das naninhas sabem do que eu estou falando, né? Toda a quantidade de tecido que eu vou precisar aqui para tirar tudo isso, e vou mostrar, esse tecido está dobrado. Eu vou ficar com o lado direito para cima, que é aquela nossa forma prática, e vou colocar aqui o meu molde, os dois braços. E eu vou riscar esse braço assim, tá, gente? Não vou aproveitar tecido assim, não, porque como ele tem uma abertura, eu quero que ele fique fácil para a gente costurar. O que nós temos aqui de altura? 34 centímetros de altura do tecido por 64 de largura, ou seja, em 34 centímetros da faixa de um tecido, nós podemos fazer no mínimo dois coelhos, né? Porque um tecido tem em média 1,50 m, 1,40 m, e eu aqui estou usando, eu vou usar 64, né? É menos da metade da metragem de um tecido, tá? Então, daqui vai sair todo. Vou pesar para vocês verem como vai bem pouquinho plumante, cheio, com tecido e com os olhinhos, com linha, ele tem 97 gramas. Então, ele vai bem pouco plumante, porque ele é pequeno. E pronto, esse meu coelho com um pé de máquina, que é a minha agulha toda para a direita, lá da orelha, lá da ponta da orelha, costurado e desvirado, é um senhor coelhinho, ficou com 42 centímetros praticamente, tá? 41 centímetros para a gente arredondar para menos. Então é isso. Com 35 centímetros de tecido, menos de 100 gramas de plumante ou fibra, linha de costura normal, agulha 11 e o nariz, que é aqueles retalhinhos de termocolante que vão sobrando nos projetos que a gente faz, dependendo do desenho que tu faz, sempre sobra esses pedaços, né? E aí eu já mostrei um momento para vocês que eu aproveito e colo ele, né, em retalhos que tem estampas e depois eu posso aproveitar as estampas, né? Eu poderia colar esse retalhinho aqui de termocolante num desenho, numa estampa de cenoura ou de coelhinho e aproveitar agora para enfeitar. Então eu aproveito e colo aqui o que depois vão virar focinhos. Poderia ser marrom e poderia ser preto, né? Também, tá? Também fica fofo. O coelho ligeiro tem o focinho marrom, ó, fica bem bonito também. Mas eu tinha o rosa e coelho pode ter. Então eu colei aqui, ó, atrás do feltro. Para fazer de feltro, não obrigatoriamente tenha que colocar termocolante, mas eu gosto bastante, porque eu consigo recortar sem falhas. Peguei o molde do meu nariz, risquei aqui no papel, o que torna muito mais fácil. Essa é a caneta que eu falei para vocês, a tampinha, ó, ela fica sempre, essa caneta era até uma caneta fantasma, ela fica sempre guardada ali junto com os moldes, é com ela que eu faço círculos para os olhinhos, tá? Então, são ferramentas que tu tem em casa por aí. E por que que eu gosto de fazer isso? Porque, inclusive, eu risquei esse nariz aqui com caneta esferográfica, para aparecer bem e eu poder recortar. E se eu usar a caneta no feltro, o feltro fica com umas marquinhas de caneta, né? Sendo assim, eu risco nesse retalhinho de papel, fica muito mais fácil para recortar e eu vou aproveitando tanto o retalho
de feltro quanto de termocolante, ó. E aí a caneta vai ficar no papel, né? Então, eu gosto bastante de fazer isso, principalmente em detalhes pequenos, porque eles não deslizam para eu costurar. Eu acho que facilita bastante o meu processo, tá? E vou então usar esses retalhinhos. Já tenho tudo. Deixa eu falar para vocês então para os olhinhos para quem tiver interessado. Os olhinhos que eu usei aqui, desses de trava de segurança, só para exemplificar para vocês, eu usei aqui o olhinho número 8, tá? É o tamanho número 8, que vem essa trava de segurança aqui. E por que que tu vai botar então, Marta? Porque eu quero ensinar as pessoas a poder aproveitar e saber como fazer. Para colocar esse olhinho, eu preciso lembrar que esse meu boneco, ele é de tricoline, eu vou fazer ele de tricoline, ou mesmo se fizesse de outro tecido, né? Eu vou... E tricoline é fina, tá? Esses olhinhos são feitos para colocar, tipo, em pelúcia, então eu preciso colocar um enchimento, uma continuação atrás dele. Para colocar esses olhos nesse tipo de boneco, eu vou aqui depois rechear ele com fibra, né, com plumante. Então, eu pego retalhinhos de manta, também os retalhinhos que vão sobrando lá quando eu vou fazendo as alças, né, ou os trabalhos, de manta acrílica comum. Por que que eu coloco isso, gente? Porque se eu usar tecido, né, para fazer um calço lá atrás, para dar esse, essa segurança, ele vai aparecer aqui, né? Porque é tecido, é firme, é resistente, vai aparecer no toque aqui, dependendo do tecido. Nem no, só no visual eu vou ver que tem um quadradinho de tecido. Como a fibra é praticamente plumante, né? É a mesma matéria-prima, inclusive, então eu faço esse enchimento com retalhinhos de manta acrílica, tá? De qualquer espessura, eu dou a quantidade que eu preciso. E qual é a quantidade? Por que que precisa desse calço? Porque o olhinho de segurança, vocês viram como é muito mais fácil pintar, inclusive, né? Dá menos trabalho, pintar, bordar, mas a gente tem que falar sobre todos eles. Ele tem, né, o formato de um parafuso e ele tem ondas que nem a rosca do parafuso, né? Não é rosca, tá? São degrauzinhos. O aspecto, deixa eu ver se eu coloco ele aqui numa parte branquinha. Ele tem esses dentinhos aqui que parecem, né, um parafuso, mas ele não é em rosca. Eles são degraus para travar, né, a partezinha que fecha ele aqui atrás, esse lacrezinho dele. Então, dependendo da espessura do tecido, eu preciso de X, né, de X tamanho, e ele vai travando ali. Para colocar esse tipo de olhinho em brinquedos que são delicados, que são disponíveis para nós, que nem no nosso caso, que vamos fazer tricoline, ele tem um espaço aqui atrás do olho, ó, que não tem mais trava. Então fica um espaço sobrando. Se eu não colocar, então a palavra certa para manta é enchimento. Ela vai fazer um enchimento aqui. Se eu não colocar um enchimento, o olho ficaria sobrando aqui, porque só tem aqueles degrauzinhos num determinado espaço. Então eu preencho ele. Por isso que eu uso nesses casos manta acrílica para fazer esse tipo de trabalho, porque daí ó, a gente não nota nada, como ela se mistura com a manta ali e fica tudo certinho, tá? Mas essa é só uma dica mesmo para os olhinhos. Então anota aí se tu quiseres fazer brinquedo que esse tamanho é o número 8, tá? O que que é importante? Deixar o máximo de mão em cima do molde. Ó, risquei todo ele. E aqui, ó, por que que eu falei para vocês que eu gosto sempre de desenhar essa aba aqui, né, junto?
Porque aqui nesse molde, onde eu vou deixar aberto e fechar com pontos invisíveis, eu não quero riscar com lápis ou com giz de cera, porque depois vai ficar marcado na hora de eu costurar. Assim eu não cometo esse equívoco, tá? Porque tu pode pegar outro tecido, emendar nesse aqui, né? Ó, fazer uma calça de outra cor. Quando tu for desenhar o molde, tu coloca esse risco bem nessa emenda, tá? Digamos aqui que eu tenho esse tecido emendado para aproveitar o que eu tenho, cuida para o sentido, né? Para ficar todo mundo de pezinho ou como deve ser. E aí eu coloco na hora de desenhar esse risco bem em cima da emenda. E aí ele já vai nascer de uma cor aqui com um tecido e já vai nascer de calça, tá? Para ficar bem centralizado. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou dobrar, que nem eu dobrei o papel, eu vou dobrar o meu molde para marcar o meu meio. Para colocar os olhinhos e o bem distribuídos, né? Passa, alfineta, como tu preferir aí. Mas eu marquei essa medida aqui, porque aqui é um bom lugar para começar o focinho. Ó, eu marquei 5,5 centímetros lá da ponta do molde até aqui. Por quê? Para dar esse espaço aqui, né? Ó, dá essa proporção. Então, anota isso no teu molde, tá? Então, agora eu sei que eu tenho que deixar 5,5 centímetros, né? Eu vou marcar 5,5 centímetros. E aqui era o meu centro. Eu tô usando uma caneta fantasma, tá? Que vai sair depois, né? Vou remover o meu papel do termocolante. Eu passei a ferro, lembrando, né? Então, o colante que estava no papel foi parar no feltro. E aqui que eu falo para vocês dessa praticidade. Feltro não precisa de termocolante, mas toda a marcação de caneta ficou aqui e o feltro fica sem nenhuma sombra, ó. Então eu prefiro dessa forma. E agora vou colocar aqui, daqueles 5,5 centímetros para baixo. Como eu dobrei ele, eu sei que ele vai estar bem no lugarzinho certo, tá? E vou aplicar o meu nariz aqui. Nós fizemos uns desenhos aqui que formam um L, né? Um L e que vocês vão receber. Ó, um Lzinho e um L ao contrário. Por quê? Porque essa é a medida onde tu vai começar a colocar os olhos. Eu sei qual é aquela medida, né? Então tu vai ver aqui, ela tá acima do nariz, encosta no 5,5, tá? Para eles ficarem bem parecidos. E aquela medida é de 3 centímetros de distância entre os olhos. Então, eu vou marcar aqui, porque eu já sei, né? Foi nós que fizemos, que ela é 1,5 para cada lado do centro. E
os focinhos são semelhantes aos nossos narizes, né? Eles ficam bem próximos dos olhos, então eu marquei logo acima, ó, aquele Lzinho. E se eu fosse pintar este olho ou desenhar, eu colocaria. Estão conseguindo ver bem aí? Ó, eu colocaria. Bom, eu podia mostrar no papel, não. Ó, este molde a partir daquele L, tá? Não precisa desenhar o L, tá? Só a marcação mesmo. Ó, é a partir daquele L que eu vou aplicar. Então, termina aqui e termina aqui. É para fora. É dentro do Lzinho, tá? Dentro daquele espaço. Como a gente vai falar sobre a aplicação, eu tenho um agulhão, né? Que é aqueles agulhões de tapete que a gente fura para fazer crochê. É sempre bom uma costureira ter uma ferramentinha dessas que tem uma ponta, tá? E eu vou furar aqui, dentro daquele L, lembra? Porque eu vou colocar aquele olhinho, né? Ó, vou pegar dois pares de olhos, opa, não, dois pares não, um par, né? Duas peças, né? Um par de olhinhos, duas travinhas de trás e vou colocá-lo. Tentar mostrar isso para vocês. Mas para quem colocou, sabe do que eu estou falando e para quem for colocar a primeira vez vai entender também o que eu estou falando. Quando eu colocar esse olhinho aqui, vai ficar uma parte onde a trava não vai alcançar. Se eu não colocar aquele enchimento, ele vai ficar solto aqui, tá? E aí ele não tem utilidade, ele vai inclusive acabar rasgando o brinquedo. Então eu venho aqui com manta. Eu peguei essa tirinha aqui, né, gente? Mas é muito menos do que isso, é farelinhos aqui. É quadradinhos de 2, 3 centímetros. Tá? Vai depender da espessura da tua manta. Duas ou três vezes tu vai precisar. E eu vou colocar antes da trava, ó. E ela vai se misturar com o plumante e não vai fazer não vai fazer volume porque ela também é fofinha, ó. E agora sim eu vou colocar aquela travinha e não e vou parar de falar para vocês verem que ela faz barulho, né? Então eu pego aqui do lado e ela vai passando por cada gomo daquele a gente sente. Mas a gente ouve o barulho quando ela chega até o final. E olha, ele é enorme. Eu não quero ficar com essa pontinha no meu brinquedo, mas essa fibra que estava aqui, ó, fez com que sumisse aquele volume. Depois que eu cortei, lembra que eu expliquei aqui, né, que cada trava, cada lancezinho desses é um nível da trava. Então, agora ele não sai mais, porque ele travou na última. Eu venho aqui com aquele meu alicate que é só das minhas costuras, limpinho, fofo, que fica só aqui. E corto, poderia ser com uma tesoura, e corto um ou dois gomos, vai depender do teu, né? Esse é um alicate de corte, né, gente? Pode ser feito isso com uma tesoura, porque como eu expliquei, ele é de plástico. Ó, ele é muito fácil de cortar porque eles são de plástico. E aí eu tiro esse volume e essa ponta lá de dentro, porque no começo ele tem uma pontinha. Por que que eu tiro, gente? Eu tenho bastante espaço aqui, ele não vai chegar lá, ó. Mas eu não preciso ficar com uma ponta aqui dentro que um dia vai, né, no lavar, no gastar, tem um volume aqui dentro. Então eu elimino essa pontinha aqui e deixei, ó, ainda deixei uma das travas onde ele passou, eu deixei aqui. Vou colocar outra e aí já vou encerrar aqui, tá, gente? Pra gente dizendo para vocês o que que vocês vão fazer daqui para frente. Como que é feltro,
tem a vantagem que eu não preciso fazer caseado, então eu posso colocar aqui uma linha rosa na minha máquina e costurar com pontos pequenos aqui toda a volta. Posso fazer à mão e posso fazer com ponto caseado também. O que que a gente vai ganhar com isso? Opa, não esquece da manta, Mari. A gente vai ganhar aqui que a gente mediu, pode medir tudo isso, é muito mais fácil de fazer com ele aberto, então por isso que a gente faz antes. Não é demorado, tá, gente? É porque eu tô falando o detalhe, todos os detalhes aqui. Lembrando que a gente falou até como fazer um molde, né? Então, tudo isso não vai estar incluído no teu fazer um boneco, mas tu precisa saber como é que é. Vamos ouvir o barulho? Travou. E ficou fofinho com essa manta. Venho aqui e corto. Agora tu tem essa parte que precisa, né, para colocar essa trava. Isso tudo precisa ser colocado antes de costurar, né? Senão depois a gente não ia conseguir chegar ali dentro por aquele, ia ser muito mais difícil por essa partezinha. Então agora que eu tenho, né, tu vai costurar aqui, tu pode fazer esses desenhos antes, aqui eu usei caneta micron, mas tu pode bordar, fiz 4 tracinhos de cada lado, e aqui eu risquei também, tu pode bordar. Se tu borda aqui um tracinho que eu bordei uma pontinha de 0,5 centímetro, tá, gente, para baixo. Eu posso bordar aqui com fio de meada, deixando o nó bem escondidinho aqui atrás. E tudo isso depois, quando eu costurar, já vai estar pronto, né? Então, isso vai facilitar bastante. Pode fazer tudo isso, ó, tudo isso aqui eu fiz costura reta. Tudo isso eu fiz antes de costurar o coelho e não passei trabalho. Por isso que eu corto para ele não me atrapalhar. Agora, então, eu vou, a semana que vem, eu vou vir com essa parte costurada já, tá? Na semana que vem, na próxima oficina, né? Ó, foi daqui que ele saiu. Então, eu tenho o lado direito, coloco ele do lado direito, frente com frente, né? As frentes do tecido, e vou alfinetar, alfineta bem, tá, gente? Porque como ele é circular aqui, para ele não se mexer, coloca um aqui, coloca dois aqui, e vou costurar ele com pontos pequenos, fazendo toda a volta e deixando aquela abertura. Assim eu me poupo, né, de ter que encaixar, ó. Eu venho aqui e costuro com esse tecido todo inteiro, e ele não tem perigo de escapar. E aí, essa parte, então, de aplicação e molde, nós já entendemos hoje como é que ela é feita, tá? Não posso me esquecer de casear antes, né? Porque senão depois eu vou ter que fazer à mão, depois de cheio, não tem como fazer. Certo, gente?